Parábola de Jesus explicada. O convite negado e as consequências de ignorar o chamado de Deus. Quantas vezes Deus falou, e você fingiu não ouvir? Quantas oportunidades espirituais passaram diante de você enquanto sua mente dizia, depois eu vejo isso, mais tarde eu decido. Quando tudo estiver em ordem, eu respondo. A verdade é que todos nós, em algum momento, já sentimos o chamado de Deus pulsando dentro do coração, mas deixamos que medos, distrações, preocupações e até mesmo desculpas elegantes abafassem essa voz. Existe uma violência silenciosa em adiar aquilo que Deus chama para agora. Existe um desgaste espiritual profundo em ignorar convites que vêm diretamente das mãos do Criador. Jesus sabia disso, e é por isso que ele contou a parábola do grande banquete, registrada em Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24. Não para nos condenar, mas para nos revelar o quanto perdemos quando seguimos vivendo como se o chamado de Deus pudesse esperar. A história do anfitrião que prepara uma festa grandiosa, envia convites pessoais e recebe em troca uma sequência de desculpas, é um espelho do coração humano. Um espelho que revela que o maior risco da vida espiritual não é rejeitar abertamente a vontade de Deus, é ignorá-la em silêncio, é aceitá-la sem prioridade, é tratá-la como algo secundário quando deveria ser essencial. A parábola começa com festa, abundância e alegria. Um banquete na cultura bíblica simboliza honra, propósito, acolhimento e plenitude. Jesus está dizendo que quando Deus chama, Ele está oferecendo exatamente isso. Mais do que você acredita merecer, mais do que você sabe pedir, mais do que sua história permite imaginar. O chamado de Deus é sempre convite. Convite para cura, para transformação, para mudança de rota, para renovo, para libertação, para vida nova. Mas o coração ferido, apressado ou distraído, nem sempre percebe o valor do convite. Às vezes a alma está tão habituada ao pouco que não sabe como responder ao muito. E é aqui que a mensagem se torna urgente, porque ignorar Deus não é um ato neutro. Cada chamado ignorado molda silenciosamente seu interior. Cada oportunidade espiritual adiada cria um pequeno distanciamento. Cada não tenho tempo gera uma perda que você só percebe quando já é tarde demais. Jesus contou esta parábola para nos acordar, não para nos assustar. Ele quer mostrar que Deus leva a sério o que prepara para você e que há consequências quando permanecemos paralisados entre ouvir e obedecer. Se você já sentiu Deus chamar e por algum motivo deixou passar, esta mensagem é para você. Se já percebeu convites espirituais surgindo em momentos inesperados e não soube como responder, esta parábola é para você. Se carrega o sentimento de que Deus tem algo maior, mas você continua preso às mesmas desculpas, hoje é dia de clareza. Hoje é dia de despertar. Hoje é dia de entender como essa história antiga conversa diretamente com sua vida atual. E antes de seguirmos para os próximos capítulos, abra seu coração para este momento espiritual, fazendo comigo uma oração curta. Senhor, abre meus ouvidos para o teu chamado e desperta minha alma para aquilo que tens preparado para mim. Ensina-me a não adiar o que vem das tuas mãos. Amém. Agora que o coração está atento e sensível, vamos entrar juntos na profundidade dessa parábola para entender o que Deus oferece e o que acontece quando o ser humano escolhe recusar. O banquete preparado. Quando Deus oferece mais do que você acredita merecer. A parábola começa com uma cena grandiosa. Um homem prepara um grande banquete e convida muitas pessoas. Essa imagem, apresentada por Jesus em Lucas capítulo 14, versículos 16 e 17, não é apenas um detalhe narrativo. É uma revelação espiritual profunda. Um banquete, na cultura bíblica, é símbolo de honra, celebração, pertencimento, restauração e abundância. Jesus escolhe essa metáfora porque quer que você entenda a essência do chamado de Deus. Antes de ser uma ordem, um mandamento ou uma exigência, o chamado de Deus é um convite. Ele é um gesto de generosidade. Ele é uma expressão de amor.
Ele é o anúncio de que há algo preparado especialmente para você, algo que não é pequeno, algo que não é básico, algo que não é raso, mas algo extraordinário, amplo, abundante e pensado para suprir necessidades que você nem sabe nomear. Deus não chama você para lugares vazios. Ele chama você para mesas preparadas, para experiências que alimentam sua alma, não apenas a sua rotina, para encontros que mudam sua história, não apenas o seu dia. A maior parte das pessoas vive acreditando que Deus exige mais do que dá. Mas Jesus, ao contar essa parábola, inverte essa percepção equivocada. Ele mostra que Deus dá muito antes de pedir. Deus prepara antes de convidar. Deus estabelece antes de convocar. O anfitrião só enviou os convites quando tudo já estava pronto, quando cada detalhe estava organizado, quando nada faltava, quando a mesa já transbordava. Isso revela que aquilo que Deus tem para você não está em construção. Está pronto. O que falta não é a preparação de Deus, é a resposta humana. Esse banquete simboliza todas as áreas da vida que Deus deseja transformar, preencher ou restaurar. Simboliza cura emocional, que você não consegue produzir sozinho. Simboliza propósito e clareza para decisões que te desgastam. Simboliza paz em meio a tempestades internas. Simboliza renovo para esgotamentos profundos. Simboliza direção para caminhos onde você se perdeu. Simboliza oportunidades espirituais que reorganizam sua identidade. Cada área que está murchando dentro de você tem, do lado de Deus, uma mesa preparada. O convite também revela a natureza relacional do coração divino. Deus não chama você como um patrão chama um empregado. Ele chama como um anfitrião chama um amigo íntimo. Ele não quer a sua performance. Ele quer a sua presença. Ele não quer apenas que você mude comportamentos. Ele quer que você participe da mesa, que você coma, receba, desfrute, se fortaleça, se regenere, se reconstrua. O banquete não é sobre o anfitrião mostrar riqueza. É sobre ele compartilhar o que tem. É sobre ele incluir você. É sobre ele dar aquilo que você nunca conseguiria conquistar sozinho. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus está revelando. E aqui existe uma verdade espiritual delicada, mas essencial. Muitos não respondem ao chamado de Deus porque acreditam que não são dignos do convite. Acham que suas falhas anulam o acesso, que seus erros cancelam a graça, que sua história impede a entrada. Mas o anfitrião da parábola não escolhe convidados perfeitos, ele escolhe convidados amados. Ele não define critérios de mérito, ele define critérios de relacionamento. O banquete não é prêmio, é graça, não é recompensa, é presente, não é conquista, é dádiva. Esse é o ponto que Jesus quer acender no seu interior. Você não precisa merecer para entrar, só precisa responder. E talvez você esteja vivendo um momento da vida em que acha que Deus pede demais. Talvez você se sinta pressionado, cansado, confuso, emocionalmente sobrecarregado. Talvez você tenha criado a ideia de que o chamado de Deus exige algo que você não consegue entregar. Mas Jesus mostra o contrário. Antes de Deus pedir, Ele prepara. Antes de Deus chamar, Ele completa. Antes de Deus convocar, Ele garante que tudo já está disponível. O banquete não depende do convidado, depende do anfitrião. E o anfitrião é Deus. O primeiro movimento dessa parábola é um movimento de generosidade. Um movimento que confronta sua visão limitada sobre o que Deus pode fazer em sua vida. Um movimento que te lembra que Deus não está apenas exigindo que você mude. Ele está oferecendo o ambiente onde você será transformado. O banquete é mais do que um símbolo. Ele é um convite para você repensar a forma como enxerga o próprio chamado espiritual. E agora que entendemos que Deus sempre começa oferecendo abundância, precisamos observar o que acontece quando o convite chega ao coração humano, e ele responde com desculpas. As desculpas que revelam o coração, quando justificativas escondem medo, orgulho e prioridades desalinhadas. Quando o convite finalmente chega aos convidados, algo surpreendente acontece. Todos começam a apresentar desculpas. Lucas:
Capítulo 14, versículos 18 a 20, registra 3 justificativas diferentes, mas todas carregam a mesma essência espiritual. Nenhuma delas é imoral. Nenhuma delas é absurda. Nenhuma delas representa um pecado evidente. São desculpas aparentemente razoáveis, até educadas, mas profundamente reveladoras. E é isso que Jesus quer expor. As maiores resistências ao chamado de Deus raramente vêm de maldade. Vêm de prioridades desalinhadas. Vêm de medos escondidos. Vêm de uma vida organizada em torno de si mesma e não em torno do propósito divino. A primeira desculpa é a do homem que diz ter comprado um campo e precisa ir vê-lo. Essa justificativa simboliza a preocupação exagerada com conquistas materiais, planos pessoais e segurança financeira. Nada disso é errado. O problema está em permitir que essas coisas ocupem o lugar que pertence ao chamado de Deus. Esse homem não recusou o banquete porque odiava o anfitrião. Ele recusou porque estava mais envolvido com a própria prosperidade do que com a oportunidade espiritual diante dele. Sua prioridade estava voltada para aquilo que constrói estabilidade externa, mas não necessariamente crescimento interno. A segunda desculpa vem do homem que adquiriu 5 juntas de bois e precisa testá-los. Esse é o símbolo perfeito daqueles que estão presos a tarefas, compromissos, produtividade e rotinas que nunca terminam. São pessoas que vivem ocupadas demais para perceber o movimento de Deus. Vivem aceleradas, pressionadas, inquietas. Mesmo quando Deus chama, a mente permanece no modo automático. Não posso. Não dá tempo. Talvez depois. A desculpa do trabalho constante esconde muitas vezes um coração que tem medo de parar, medo de sentir, medo de encarar o vazio que aparece quando o barulho da vida diminui. A terceira desculpa vem daquele que diz ter se casado. Portanto, não pode ir. Aqui, Jesus não critica o casamento, mas a incapacidade de equilibrar relacionamentos importantes com prioridades espirituais. Essa desculpa simboliza laços humanos, emoções, vínculos afetivos e demandas internas que acabam se tornando justificativas para não responder ao chamado de Deus. Quantas vezes você já adiou uma mudança necessária porque alguém ao seu redor não entenderia? Quantas vezes deixou de obedecer a Deus para não desagradar pessoas? Quantas vezes o medo de perder uma relação foi maior do que o desejo de seguir a voz de Deus? É importante perceber, nenhuma desculpa é agressiva. Todas são educadas, mas todas revelam a mesma realidade espiritual. O problema não era falta de tempo, era falta de prioridade. Não era falta de oportunidade, era falta de percepção. Não era que o banquete fosse pouca coisa, era que o coração estava cheio demais de outras coisas para enxergar o valor do que Deus preparou. Jesus está ensinando que desculpas têm poder, poder de atrasar destinos, poder de sufocar chamados, poder de enfraquecer a fé, poder de manter a alma presa em ciclos que jamais produzem transformação. E a parte mais séria é que, ao longo da vida, as desculpas se multiplicam, enquanto o chamado de Deus permanece o mesmo. Chamados não se perdem, são ignorados. Desculpas não são pequenas, são destrutivas. Elas revelam mais do que qualquer palavra aquilo que o coração realmente valoriza. E talvez, enquanto você ouve esta mensagem, estejam emergindo à sua consciência desculpas que você repetiu durante anos. Não é o momento. Não estou preparado. Quando minha vida estiver organizada, eu respondo. Talvez você tenha tratado o chamado de Deus como algo que poderia esperar indefinidamente. Mas Jesus usa essa parábola para te mostrar que cada desculpa é um distanciamento. Cada adiamento é uma oportunidade perdida. Cada não posso agora é um movimento silencioso de afastamento espiritual. E se esta palavra está tocando você, se está despertando consciência, se está trazendo clareza, então permita que esse despertar vá mais fundo. Escreva agora nos comentários: eu não vou adiar o que Deus me chama para viver. Essa declaração não é simbólica, é espiritual. É uma escolha que abre espaço para que Deus fale com mais precisão.
E agora que vimos como as desculpas revelam o coração humano, precisamos entender um ponto ainda mais profundo. Quando você não responde ao chamado de Deus, você já respondeu. O silêncio é uma escolha, e Jesus deixa isso muito claro no próximo capítulo. O silêncio como resposta. Por que ignorar Deus já é uma escolha e nunca é neutra? Quando Jesus continua a parábola, ele não descreve alguém revoltado com Deus, alguém que rejeita agressivamente o convite ou alguém que declara abertamente que não quer estar no banquete. Nada disso. Ele descreve pessoas que simplesmente não foram. Pessoas que ouviram o chamado, mas não responderam. Pessoas que receberam o convite, mas deixaram para depois. Pessoas que não disseram não, mas também não disseram sim. E essa é a verdade mais séria e mais urgente deste capítulo. Ignorar Deus já é uma resposta, e ela nunca é neutra. O silêncio espiritual é uma escolha invisível, mas poderosa. É a decisão de não decidir. É o adiamento que se transforma em recusa. É a hesitação que se converte em afastamento. É o não agora que, aos poucos, vai moldando o coração para acreditar que não agora será sempre suficiente. Lucas, capítulo 14, versículo 18, começa com a frase: todos, a uma, começaram a excusar-se. Nenhum deles fez escândalo. Nenhum deles declarou oposição. A recusa foi silenciosa. E Jesus está ensinando que a maior parte das perdas espirituais não acontece por rebeldia, mas por indiferença. A alma humana raramente desiste de Deus de uma vez. Ela se distancia lentamente. Primeiro deixando de responder ao chamado, depois deixando de perceber o chamado, por fim, acreditando que o chamado nunca existiu. Essa é a sutilidade perigosa do silêncio espiritual. Ele parece uma zona neutra, mas não é. Ele é a porta de entrada para a frieza, para a estagnação, para a desconexão interior. Ignorar uma oportunidade de Deus não apenas te mantém onde você está, ela te afasta do que você poderia ser. E isso não acontece apenas em grandes decisões, isso acontece nos detalhes. Quando o Espírito Santo te chama para abandonar um hábito que te destrói aos poucos e você pensa, depois eu resolvo isso. Quando Deus te convida a perdoar, mas você responde internamente, ainda não estou pronto. Quando Ele te inspira a construir algo novo, iniciar um projeto, restaurar um relacionamento, buscar a presença dEle, mudar uma rota, e você simplesmente ignora o movimento interior. Não há neutralidade. Cada resposta silenciosa é uma direção. Cada direção define um destino. Jesus usa essa parábola para revelar que o maior risco da vida espiritual não é a queda, é a indiferença. A queda te faz pedir ajuda. A indiferença te convence de que não precisa de nada. A queda te aproxima de Deus. A indiferença te coloca para dormir espiritualmente. O silêncio é confortável, mas é fatal. Ele vai anestesiando a consciência, vai abafando o discernimento, vai reduzindo a sensibilidade, até que, quando Deus chama novamente, você já não escuta mais. Ele quer despertar você, quer impedir que você continue adormecendo em desculpas, quer restaurar sua sensibilidade espiritual, quer reacender o fogo que foi diminuído pelo excesso de ruídos externos e pelo cansaço interno. Quer te lembrar que, quando Deus chama, é porque Ele sabe que você precisa daquilo que Ele preparou, e que não responder é se privar do único lugar onde a alma encontra plenitude. Agora que entendemos que o silêncio é escolha e que escolha tem consequências, precisamos olhar para o próximo movimento da história, a reação do anfitrião quando percebe que os convidados ignoraram seu chamado. E o que Jesus quer nos ensinar através disso? A ira do anfitrião, quando Deus confronta o que você tenta adiar para sempre. A reação do anfitrião na parábola é uma das partes mais fortes e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas desse ensino de Jesus. Lucas, capítulo 14, versículo 21, diz que o servo voltou, relatou as recusas e o senhor da casa indignou-se. À primeira vista, essa indignação pode soar como punição, ameaça ou dureza. Mas Jesus nunca contou parábolas para ferir. Ele contou parábolas para despertar.
A indignação do anfitrião não é sobre raiva impulsiva, é sobre a seriedade do que está em jogo. É sobre o quanto Deus leva a sério aquilo que Ele prepara para você e o quanto dói ao coração dele ver você desperdiçar oportunidades que poderiam transformar sua vida. A palavra ira, aqui, não descreve um sentimento humano explosivo. Ela revela a intensidade com que Deus deseja que você viva aquilo para o qual foi criado. Ela revela a urgência espiritual de um pai que vê claramente o futuro e sabe que cada adiamento, cada desculpa, cada hesitação, cada silêncio está te afastando de algo precioso. A indignação do anfitrião não é falta de amor, é excesso de amor. É o desconforto santo de quem diz: eu preparei algo para você. Eu desejei você aqui. Eu sonhei com a sua presença à mesa, e você recusou por motivos que não têm peso diante da eternidade. Jesus usa essa imagem porque ele sabe que nós, humanos, tratamos frequentemente o chamado de Deus como algo opcional, reversível, sem consequências. Ele quer quebrar essa ilusão. Quer mostrar que existe responsabilidade na resposta. Quer revelar que Deus não é indiferente ao que você faz com aquilo que Ele te oferece. O anfitrião não fica passivo diante da recusa. Ele toma uma decisão. Ele move a história. Ele redireciona o convite. Isso mostra que os planos de Deus não ficam parados esperando uma resposta eterna. Eles avançam. Eles se cumprem. Eles seguem acontecendo, com ou sem aqueles que recusam participar. A ira do anfitrião, portanto, não fala sobre um Deus vingativo. Fala sobre um Deus comprometido. Comprometido com você. Comprometido com o propósito que Ele te deu. Comprometido com aquilo que Ele preparou. Comprometido com a sua cura, com o seu crescimento, com a sua transformação. Comprometido em não permitir que sua indecisão te mantenha estagnado. A indignação divina é, na verdade, um movimento de proteção. É Deus impedindo que você continue perdido nos mesmos ciclos que te afastam dele. E há algo ainda mais profundo aqui. Quando os convidados recusam, o anfitrião não tenta convencê-los novamente. Ele não negocia, não suaviza, não estende prazos. Ele simplesmente redireciona o convite. Isso mostra que, espiritualmente, Deus respeita sua resposta, respeita suas escolhas, respeita seu não, mesmo que seu não venha disfarçado de agora não. Ele não força, ele não obriga, ele apenas continua cumprindo aquilo que decretou. Mas quem diz não, perde algo que nunca deveria ter perdido: a mesa preparada para ele. O que Jesus está revelando é que existe um ponto na caminhada espiritual em que o peso das nossas desculpas precisa ser confrontado, em que Deus nos chama de volta à consciência, em que Ele permite que sintamos o impacto daquilo que estamos rejeitando sem perceber. Essa indignação do anfitrião é um despertar, é um alerta amoroso, é a forma de Deus dizer: não brinque com aquilo que eu levei a sério. Não trate como comum aquilo que eu preparei com amor. Não adie aquilo que a sua alma precisa viver agora. E é justamente esse movimento que abre o próximo passo da parábola. Quando os primeiros convidados recusam, Deus direciona sua graça para outros. Não porque desistiu dos primeiros, mas porque Ele nunca deixa sua mesa vazia. Ele sempre cumpre o que prepara. Os convidados inesperados. A graça que preenche o vazio deixado pelos que recusam. Quando os primeiros convidados rejeitam o chamado, o anfitrião imediatamente toma uma decisão que revela, com clareza surpreendente, o coração de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo 21, diz que ele ordena ao servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Em outras palavras, se aqueles que receberam o convite de honra recusaram, a graça será direcionada para aqueles que jamais imaginariam receber um convite assim. Essa é uma das partes mais poderosas da parábola, porque mostra que Deus nunca deixa o que Ele preparou sem propósito. O que Ele inicia, Ele completa. O que Ele organiza, Ele cumpre. O que Ele planeja, Ele realiza. Os novos convidados representam quem o mundo não enxerga.
representam aqueles que não estavam esperando por nada grandioso. Representam os improváveis, os desprezados, os invisíveis. Representam os que, aos olhos humanos, não tinham motivo para estar em uma festa tão importante. No entanto, são exatamente esses que entram. Isso revela que a graça de Deus não se submete aos critérios humanos. Ela se move com liberdade. Ela alcança pessoas por caminhos inesperados. Ela não depende de aparências, reputações ou posições sociais. Ela se estende a quem deseja, a quem precisa, a quem reconhece o valor do convite. Jesus está ensinando que o reino de Deus está sempre em movimento. Ele não para porque alguns dizem não. Ele não perde força porque alguns escolhem ignorar. Ele não se limita porque alguns têm outras prioridades. O banquete continua. A mesa permanece posta. As portas seguem abertas, mas não para sempre para os mesmos. O vazio deixado pelos que recusam é preenchido por outros que respondem. A graça sempre encontra quem deseja recebê-la. E isso nos traz a um ponto espiritual profundo e, muitas vezes, ignorado. Ninguém é insubstituível diante dos convites de Deus. Não no sentido de que Deus deixa de amar, mas no sentido de que Deus não interrompe seus planos por causa da resistência humana. Se uma pessoa não responde, outra responderá. Se um coração se fecha, outro se abrirá. Se alguém ignora a voz de Deus, alguém que nunca imaginou ser chamado ouvirá e dirá sim. Isso foi verdade na história bíblica e continua sendo verdade hoje. Os lugares que alguém abandona se tornam oportunidades para quem está pronto para viver algo novo. A ordem do anfitrião também revela o caráter inclusivo da graça. Ele manda trazer os pobres, os cegos, os mancos, pessoas que não tinham como retribuir, pessoas que não tinham mérito, pessoas que não tinham prestígio, pessoas que talvez jamais teriam sido consideradas dignas de um convite desse nível. Jesus está dizendo: Deus chama quem quer ser chamado, não quem acha que merece. Deus leva para a mesa quem reconhece sua necessidade, não quem acredita já estar satisfeito. E o servo cumpre a ordem. Ele busca, ele chama, ele traz. E ainda assim, diz o versículo 22, ainda há lugar. Isso é extremamente simbólico. A mesa de Deus nunca fica lotada demais. A graça de Deus nunca está esgotada. A misericórdia de Deus nunca está cheia. Sempre há espaço para mais alguém. Sempre há oportunidade para quem chega. Sempre há convite para quem deseja entrar. A recusa dos primeiros convidados não tornou a mesa menos valiosa. Apenas abriu espaço para quem estava faminto. Mas existe aqui uma verdade que também serve como alerta. A graça não espera. Ela avança, ela se movimenta, ela flui. Quando Deus chama, Ele está oferecendo oportunidade, vida, direção, propósito. Quando alguém recusa, Ele não interrompe o movimento. Ele redireciona. A graça continua, mas nem sempre no mesmo lugar. A porta continua aberta, mas nem sempre para os mesmos. Essa realidade deveria nos despertar para o valor do chamado que recebemos. E é justamente neste ponto que a parábola se torna mais séria. Porque se há convidados entrando, há também convidados ficando de fora. E as consequências dessa escolha precisam ser compreendidas com profundidade. O peso de ficar de fora. As consequências emocionais e espirituais de ignorar o chamado de Deus. A parábola, então, alcança seu ponto mais sério. Depois de ver a mesa sendo preenchida por aqueles que aceitaram o convite, o anfitrião declara algo que ecoa como um alerta profundo. Em Lucas, capítulo 14, versículo 24, ele diz: nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Essa frase não é vingança, não é punição, não é retaliação, é consequência. Jesus está ensinando que ignorar o chamado de Deus não deixa a vida igual, deixa a alma mais vazia. Perder o banquete não é perder comida, é perder destino, é perder transformação, é perder aquilo que só existe naquele lugar específico de obediência e entrega. A consequência espiritual de ignorar Deus é perda, perda de oportunidade,
perda de direção, perda de sensibilidade, perda de alinhamento. Não porque Deus cria barreiras, mas porque o coração humano se endurece toda vez que diz não ao que Deus está dizendo sim. Uma recusa gera outra, um adiamento cria outro, uma desculpa prepara caminho para a próxima. É assim que a alma se distancia sem perceber. Não é com rebeldia, é com distração. Não é com ódio, é com indiferença. Não é com ruptura, é com silêncio. Aquele que ignora o chamado de Deus não perde algo externo, perde algo interno. Perde a capacidade de discernir a voz que antes conseguia ouvir com clareza. Perde a sensibilidade espiritual que antes o movia com facilidade. Perde o impulso de fé que antes parecia natural. Aos poucos, a mesa deixou de ser atraente. O convite deixou de ser urgente. A presença deixou de ser prioridade. E quando a consciência acorda, percebe que ficou de fora, não porque Deus fechou a porta, mas porque o coração se acostumou com a distância. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ignoraram o chamado de Deus e experimentaram consequências profundas. Jonas, que fugiu e precisou reencontrar Deus no ventre de um peixe. O jovem rico, que recusou seguir Jesus e saiu abatido, porque não conseguiu abrir mão das próprias prioridades. O povo que, no deserto, recusou a voz de Deus repetidamente até perder a entrada na terra prometida. Nenhum desses casos revela um Deus punitivo. Todos revelam um Deus que respeita escolhas, mesmo quando elas levam a perdas profundas. E aqui está um ponto crucial. O chamado de Deus nunca chega para diminuir sua vida. Ele chega para expandi-la. Quando você o ignora, não perde apenas aquilo que Deus preparou, perde aquilo que você poderia ter se tornado, perde camadas de identidade que só se revelam na obediência, perde versões de si mesmo que nunca se manifestam longe da mesa do banquete, perde curas que só acontecem onde Deus te chamou para estar, perde conexões, portas, caminhos, realidades que só se abrem no território da resposta. Mas há também uma consequência emocional. Quando você ignora repetidamente algo que sua alma sabe que precisa, surge um incômodo interior, uma sensação de que falta algo, um vazio difícil de nomear, uma inquietação que não passa. Esse é o coração percebendo que ficou fora de um lugar onde deveria estar. Não é culpa, é saudade, saudade de Deus, saudade de propósito, saudade de plenitude, saudade do que poderia ter vivido, mas não viveu. E talvez, neste momento, enquanto você ouve esta mensagem, algo dentro de você esteja sendo confrontado com essa realidade. Talvez você perceba que já ignorou convites de Deus antes. Talvez sinta que perdeu oportunidades que hoje fariam diferença. Talvez reconheça que colocou prioridades menores acima do chamado divino. Mas a graça ainda está chamando você. A mesa continua preparada. E há um convite novamente diante de você. Porque a maior consequência de ficar de fora não é o afastamento definitivo. É o risco de nunca descobrir quem você seria se tivesse entrado. Mas a parábola não termina aqui. Ainda falta a última revelação, a mais pessoal de todas. Quando Deus chama pelo nome, a última chance que transforma a vida de quem decide dizer sim. Toda a parábola converge para um ponto final. Deus continua chamando. Mesmo quando você ignora, mesmo quando você adia, mesmo quando você se esconde atrás de desculpas. O chamado de Deus não nasce do seu mérito, mas da intenção dele de transformar a sua vida. E por isso, ele insiste, ele repete, ele sussurra novamente, mas cada novo chamado carrega algo a mais. Carrega urgência, carrega propósito, carrega direção, carrega uma oportunidade que não se repete da mesma forma. Jesus contou essa parábola para revelar que Deus não envia convites aleatórios. Ele envia convites personalizados. Ele não chama multidões sem nome. Ele chama pessoas específicas. Ele chama histórias específicas. Ele chama dores específicas. Ele chama destinos específicos. Deus está chamando você não para um lugar qualquer, mas para o lugar onde a sua alma finalmente encontra descanso,
cura, direção e propósito. O banquete é coletivo, mas o chamado é individual. E talvez esta mensagem seja, para você, mais do que um ensino. Talvez seja um espelho. Talvez seja um toque de Deus dizendo: eu te chamei antes, você hesitou, mas estou te chamando de novo hoje. Talvez você tenha vivido anos com o coração dividido, desejando Deus, mas também se escondendo dele. Talvez tenha sentido convites espirituais que sempre deixou para depois. Talvez tenha percebido movimentos de Deus que você ignorou porque a vida parecia grande demais, urgente demais, pesada demais. Mas existe algo que você precisa entender agora. O chamado de Deus nunca chega para te punir. Ele chega para te levantar. Ele chega para te reposicionar. Ele chega para te restaurar. Ele chega para abrir caminhos que você não conseguiria abrir sozinho. Ele chega para te tirar do lugar da rotina e te conduzir para o lugar da revelação. Ele chega para te libertar da versão limitada de si mesmo e te conduzir para a versão moldada pelas mãos dele. A parábola termina com uma declaração forte. Os que recusaram ficaram de fora, não porque Deus quis, mas porque escolheram assim. E isso nos confronta com uma realidade profunda. Deus respeita sua resposta, mas sua resposta define seu destino. E ao contrário do que muitos pensam, o silêncio também é resposta. A hesitação também é resposta. O adiamento também é resposta. Só existe uma resposta que abre o caminho do banquete: o sim. E agora, diante de tudo o que você ouviu, diante de tudo o que Deus já preparou, diante de tudo o que Ele deseja fazer, existe um convite diante de você mais uma vez. Não para um ritual, não para um peso religioso, mas para transformação, para direção, para propósito, para presença, para plenitude, para vida. Se essa palavra falou profundamente ao seu coração, se você reconhece que Deus está chamando você de novo, com amor, com paciência, com intencionalidade, faça deste momento um marco espiritual. Escreva nos comentários: eu digo sim ao chamado de Deus. Essa frase não é apenas uma declaração, é uma decisão interior, é um reposicionamento, é um passo em direção à mesa que Deus já preparou para você. E antes de encerrarmos, permita que esta mensagem continue alcançando outras vidas. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta parábola e inscreva-se no canal para caminhar conosco em conteúdos que fortalecem a fé, despertam propósito e iluminam o coração. Que cada novo vídeo seja para você um novo convite, não para teorias, mas para encontros reais com a voz que chama pelo seu nome.